Eu estava assistindo um anime Vinland Saga e, porra, esse anime eu acho do caralho, sabe? Adoro esse anime. E tem uma cena nesse anime no qual tem uma guria lá que é uma serva, né? Uma escrava e tal, e ela está apanhando. E aí um personagem lá, que se chama Askeladd, ele vai e fala, olha que idiota, né? Batendo e ele não percebe que ele é escravo também, né? Todo mundo é escravo de alguma coisa. E eu achei isso do caralho, sabe? Tipo assim, porque de fato, todos nós somos escravos de alguma coisa. Alguns são escravos do seu ódio, outros são escravos da sua apatia, outros são escravos da sua ganância, outros são escravos da sua libido e daí por diante, né? E a pergunta que eu te faço, ouvinte, é: o que é que anda te aprisionando? O que anda te acorrentando? Qual é a sua escravidão interna? Porque às vezes você acha que a sua escravidão ela é externa, né? Muitas vezes, e de fato muitas vezes tipo, eu estou impossibilitado de tal coisa porque os políticos do país é isso, porque a sociedade em que eu estou inserida são assim, porque as minhas amizades são assim assado e porque minha família é assim. E muitas vezes você não percebe que a amargura, o ódio, a apatia, tudo isso é formas de escravidão também, sabe? Tudo isso é correntes que te aprisionam e que não fazem, não deixam você crescer, você evoluir, você ir pra frente. O que eu achei genial, sabe, na obra, no anime, é um anime de Vikings, né? E o que eu achei genial nas ideias de Makoto Yukimura é que assim, você vai lá, você vê o Thorfinn passar por todo aquele sofrimento, o protagonista, né? Passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela a vontade, a querer se vingar da morte de seu pai e tudo mais, enfim. Pra só depois na segunda temporada você fala, caramba, ele não conseguiu se vingar e aí ele se tornou um escravo, foi vendido como um escravo e caramba que bosta, sabe? O cara foi vendido como escravo e tudo mais e só na segunda temporada você entende que ele sempre foi um escravo, sabe? Ele não é escravo depois quando ele é vendido e quando ele tá trabalhando e tem que trabalhar para comprar sua liberdade. Não, ele já era escravo muito antes disso. Ele era escravo do seu ódio, ele era escravo da sua vontade de vingança e tudo mais. E ele mesmo percebe isso. Ele percebe que quando a, o direito de vingança, a vingança dele, ela foi sabotada, né? Quando ele não podia mais se vingar, ele ele se sente um cara vazio, ele fala, caramba, eu não tenho mais nada além do ódio, né? Tudo que eu tinha era o ódio, mas quando eu me libertei desse ódio, eu me sinto um cara vazio, sabe? Um cara que não tem propósito, que não tem perspectiva, que não tem nada. Sabe aquele cara que sai da cadeia, sai da prisão e ele não sabe o que fazer na sociedade? Ele já tá tão acostumado com a cela que ele não consegue fazer mais nada? Ou então aquele escravo que ele ganha sua liberdade, mas ele fala, caramba, eu não sei o que fazer, me bota de novo na escravidão, porque aqui eu já tenho o meu ofício, eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? Então, tem muitas pessoas que estão presas em certas correntes, né, em certos pensamentos, certas crenças e tudo mais, e elas não conseguem se libertar, e quando elas meio que se libertam disso, elas ficam perdidas na vida. Aquilo é o que movimenta elas, é o que dá sentido para a vida delas. Então, no próprio anime você vai perceber isso, que todos ali são escravos de alguma maneira. O próprio Askeladd, que soltou essa frase, que todo mundo é escravo de alguma coisa, ele sabia que ele era escravo do seu dever. Ele estava em busca de um rei, né? Um rei para libertar o seu povo do país de Gales. Então, ele sabia dessa escravidão dele, que ele era o único que tinha esse dever e que ele tinha que cumprir esse dever. O príncipe Canute, né? Ele era escravo do seu medo quando ele era novo e tal e tudo mais. Ele era uma pessoa bem amedrontada, era uma pessoa bem tímida, sabe? Tinha vários problemas assim, questão de autoestima e tudo mais. Só que quando ele se liberta desses grilhões, quando ele quebra essas correntes, ele entra em uma nova escravidão. Por mais que ele se sente um rei imponente e tudo mais, que está livre daqueles grilhões do passado, ele começa a ser escravo dos seus ideais. Então ele começa a ter vários ideais do qual aprisiona ele numa nova escravidão. E aí você vai ver o Thorfinn, por exemplo, era escravo tanto
da do seu ódio, né, pelo Askeladd e tudo mais, queria se vingar e acaba se tornando um escravo fisicamente também. E uma coisa que você vai perceber muito no anime é essa ideia de a pessoa se libertar da sua escravidão, de se libertar de uma forma de escravidão e entrar em outra, sabe? Muitas vezes nós nos libertamos de certa escravidão, quebramos certas correntes. O trem passando aqui enche o saco, espero que não esteja atrapalhando no áudio. Saímos de certas escravidões, de certas coisas que nos prende e acabamos entrando em outra. É tipo aquele cara que largou o cigarro, sabe? Eu não fumo mais. Finalmente eu consegui me libertar da escravidão do cigarro. Aí ele vai pro videogame, sabe? Se torna um viciado em videogame. Ele passa o dia todo jogando videogame. Ou então ele entra pra maconha, ou entra qualquer outra coisa. Ele não consegue de fato se libertar daquela escravidão, daquelas correntes, sem entrar em uma outra. É aquele vício, aquele ciclo vicioso de que eu sempre tenho que estar entrando em uma nova escravidão. Então, a pessoa, para abandonar um padrão, para abandonar uma visão de mundo, ou para abandonar um comportamento, ela tem que substituir por outro comportamento que vai escravizar ela. Ela nunca consegue se libertar daqueles grilhões e ficar realmente livre, porque quando ela está realmente livre desses grilhões, ela percebe que existe o vazio, sabe? Existe o nada. E é tipo aquilo que eu falei aqui no começo, do cara que sai da prisão, sai da cadeia e ele sente um vazio. Ele fala, caramba, eu não sei fazer nada na sociedade, o que eu vou fazer? Não, eu quero voltar pra cadeia. Não, eu quero voltar para minhas correntes, para minha escravidão, porque é muito mais confortável, sabe? Por mais que eu estou preso, por mais que aquilo vai me prejudicar de alguma forma, mas eu me sinto livre na minha escravidão. E tem muita pessoa se sentindo livre nas suas escravidões, prisões que elas mesmas estão criando o tempo todo para elas, que nem recentemente um amigo meu me falando dos problemas dele, vários problemas, e deu pra ver que aqueles problemas que ela estava me falando eram espantalhos que ela estava criando. Eu já fiz um vídeo recente aqui sobre o espantalho, não soltei ainda, mas vou soltar esse vídeo que é sobre como criamos espantalho em nossas vidas, né? E ela criando vários espantalhos, aquela visão de nós versus eles, né? De criar o dividir para conquistar. Enfim, eu vou soltar o áudio e você vai entender melhor, que lá eu me aprofundo melhor nessa questão. Então ele vai criar um espantalho, vai criar certas narrativas na cabeça dele, e essas narrativas, essas coisas vão aprisionando ele, vai gerando certos tipos de emoções internamente, que ele vai, eu sinto ódio por tal coisa, eu sinto apatia e desprezo por tal coisa. Então ele vai criando grupos e caixinhas dos quais vai aprisionando ele, e ele fica doente com isso, sabe? Ele não consegue viver como esse meu amigo que eu falei, ele não tá conseguindo viver por causa de certas coisas que ele criou na mente dele, que ele tá tirando a noite de sono dele. E aí ele me fala as coisas e eu fico vendo aquilo lá e eu vejo que não é um problema real, sabe? Eu vejo que não é um problema tipo, caralho, mano, tô com câncer, sabe? Eu tô com câncer, descobri recentemente, isso é um problema, sabe? Porra, caramba, eu peguei um HIV aí e tal, isso é um problema. Caramba, eu sofri um acidente, tô aqui no hospital, isso é um problema. Problemas reais. Agora, aqueles problemas do qual você fica criando espantalhos, você fazendo daquilo um dramalhão, e você olha de fora, você que tá vendo de fora e fala, porra, isso aí não é um problema, cara. É tipo aquele jovem, aquele adolescente, 16, 17 anos, vendo o relacionamento dele como um problema do caramba, ele se sente triste, aí você olha para aquele relacionamento e você fala, você compreende, sabe? Você fala, o cara não tem certa maturidade, você fala, cara, você vai ver o que é problema quando você começar a pagar boleto, quando você começar a correr atrás das suas coisas, quando você começar a declarar imposto de renda, enfim, você começar a viver uma vida de adulto, sabe? Então ele enxerga aquilo como o maior problema da vida dele, o problema que ele tem com a namoradinha na escola.
Então ele começa a criar esses espantalhos e ele fica aprisionado nessas ideias que como que se aquilo fosse um problema real, e você que enxerga de fora, você fala, cara, isso não é problema. Problema é um cara que tem um câncer terminal. Problema é um cara que aconteceu alguma coisa determinista na vida dele, alguma coisa que, sei lá, que ele não consegue mudar aquela realidade. Isso é um problema. Agora você consegue mudar essa sua realidade, você consegue enxergar uma nova perspectiva e sair desse problema. Então, enfim, entenda que todos nós somos escravos de alguma coisa. Talvez você possa estar sendo escravo de algum vício, algum comportamento que você não está enxergando. Passe a enxergar um exercício. Eu falei isso para esse meu amigo, né? Eu falei assim, um exercício que eu gosto muito, que eu estou utilizando muito ultimamente, sabe como que é? É assim, eu tô conversando com uma pessoa, eu tô vendo alguma coisa acontecendo, sei lá, alguma coisa que eu enxergo como injustiça, ou algo do tipo, enfim. Eu tento enxergar, na hora que eu enxergo aquela situação acontecendo, e bate dentro de mim um sentimento, surge alguma coisa dentro de mim, automaticamente eu já sinto como se fosse uma corrente, sabe? Uma corrente dando volta em meu coração. Como se essa corrente estivesse me aprisionando. Então eu sinto que aquele ódio, aquela revolta, aquela angústia, aquela tristeza, tudo isso fossem correntes. Então começa essas correntes aprisionando meu coração. Eu imagino corrente mesmo, sabe? Corrente. Inclusive no próprio anime tem uma frase do qual o Halfdan, ele diz uma frase assim, que eu não vou lembrar exatamente como que é, mas ele vai atrás do escravo dele, né? E ele fala assim: algumas pessoas usam corrente de ouro, outras usam corrente de prata. Um escravo, ele merece uma corrente de ferro, sabe? Tipo assim, o que ele quis dizer com isso? Que um rei, se você pegar um rei e colocar ele como um escravo, o ego dele não vai deixar. Eu falei isso pra esse meu amigo também. O ego dele é tão forte, mas tão forte, que ele não vai aceitar aquela escravidão. Como assim? Eu sou um rei, eu não posso ficar vivendo como um escravo. Eu prefiro a morte do que ser um escravo. Então ele vai fazer de tudo para sair daquela escravidão. Mas quando um cara ele aceita aquela escravidão, quando ele aceita aquela posição, é porque ele, de fato ele já era um escravo. E foi isso que aconteceu com o Thorfinn. Ele simplesmente aceitou. Só que tinha o amigo dele, o Einar, que foi quem fez ele enxergar a realidade, que fez ele enxergar, porra, isso não, você não deve aceitar, você deve se revoltar, você deve quebrar essas correntes. Então, porque o Einar, ele nunca foi um escravo, sabe? Ele tinha ideias como família, valores e tudo mais, e ele percebia todas aquelas injustiças e ele falava, não, eu não vou deixar essas correntes me prenderem, eu vou lutar para sair dessa realidade, sair dessa situação. E ele fez Thorfinn enxergar essa realidade e sair dessa situação também. Agora, voltando ao que eu ia falar, algumas pessoas, elas vão simplesmente aceitar essas correntes, sabe? Aquilo que Ralph não falou, de algumas pessoas querem correntes de prata, de ouro, usam correntes, né, colares, só que outras vão usar correntes de ferro, vão ser escravas. E quais as correntes que você anda carregando, ouvinte? As correntes internas. Você anda se prendendo a certas correntes de ferro que estão aprisionando o seu coração, correntes enferrujadas do ódio, da vingança, da apatia. Como que anda o seu coração? Como que anda a sua mente? Você anda se aprisionando a pensamentos negativos, a pensamentos de derrotismo, a pensamentos intrusivos que não vão te levar a lugar nenhum? Como que anda a sua cabeça e o seu coração? Passe a enxergar a todos os problemas. Você viu, sei lá, você está treinando. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Eu tava treinando lá, mó frio do caramba, tá garoando, né? Tá chovendo, mó frio. Aí veio uma mulher e foi e ligou o ventilador. Na hora, já bateu aquela coisa. Eu falei, caramba, ligou o ventilador, tá frio, é mó ruim, você com o corpo quente. E do nada vem esse vento gelado e tal. Aí, na hora eu já senti aquela coisa assim, sabe? Eu falei, caramba, olha as correntes se formando aqui, ó, prendendo, as correntes enferrujadas prendendo meu coração, né? Aí eu imagino essas correntes sendo estouradas, eu quebrando elas. Aí o que foi que eu fiz? Eu só fui um pouco pro lado
E tá certo, ficou lá o ar gelado lá nela e eu fui pro lado e fiquei lá treinando. Agora tem pessoas que vai lá e já desliga o ventilador. Aí a mulher, vendo que desligou o ventilador, já fica puta, levanta e liga o ventilador e gera essa intriga, essa briga. E aí começa a brigar, discutir, aquela coisa feia, sabe? Que você entende que acontece bastante. Então, e a pessoa ela não se liberta do ódio. Aí ela vai falar para as outras pessoas: mulher do caralho que ficou ligando o ventilador. E ela vai carregar esse ódio. Só que esse ódio é engraçado que ele não vai sair ali do coração dela. Aí, quando ela for ver uma outra situação de alguma outra coisa, ela vai sempre carregar esse ódio. E esses pequenos ódios que ela vai criando é tipo aquelas gotas que vão caindo no balde, cai uma gota, cai outra, quando vai ver o balde está transbordando, sabe? Acontece isso. Pequenas coisas que vai acontecendo na sua vida e quando você vai ver, você tá com o coração transbordando de ódio, de tristeza, de amargura, de ressentimento. Enfim, espero que tenha gostado, deixa o seu like, tamo junto e até a próxima.